2 Samuel, capítulo 20. Havia ali um homem desprezível chamado Sebá, filho de Bicri, da tribo de Benjamim, o qual tomou a trombeta e disse: nada temos com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Volte cada um à sua tenda, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Sebá. Na minha Bíblia tem um acento no A aqui, queridos, mas eu vi outras traduções, não há o acento. Sebá, filho de Bicri. Mas os homens de Judá seguiram o seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixara cuidando do palácio e as colocou numa casa sob guarda e passou a sustentá-la, mas não coabitou com elas. Assim elas ficaram confinadas até morrerem, vivendo como viúvas. Então o rei disse a Amasa: dentro de 3 dias convoca-me os homens de Judá e apresenta-te aqui. Amasa foi convocar o Judá, mas demorou-se além do tempo que o rei lhe designara. Davi disse então a Abissai: agora Sebá, filho de Bicri, nos fará pior que Absalão. Toma os soldados de teu senhor e persegue-o para que ele não se refugie em cidades fortificadas e o percamos de vista. Então os soldados de Joabe, os quereteus, os peleteus e todos os guerreiros saíram à sua busca. Saíram de Jerusalém para perseguirem Sebá, filho de Bicri. Quando chegaram à pedra grande, perto de Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. Joabe estava vestindo o seu traje de guerra e trazia na cintura um punhal na sua bainha. Ao aproximar-se, o punhal caiu da bainha. Joabe disse a Amasa: vem em paz, meu irmão. E com a mão direita pegou na barba de Amasa para beijá-lo. Porém Amasa não reparou no punhal que estava na mão de Joabe, de modo que este o feriu na barriga. Suas entranhas se esparramaram no chão e ele morreu de um só golpe. Então Joabe e seu irmão Abissai perseguiram Sebá, filho de Bicri. Mas um homem dentre os servos de Joabe ficou junto a Amasa e disse: quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. E Amasa estava caído sobre o próprio sangue no meio do caminho. Vendo que o povo parava, aquele homem tirou Amasa do caminho, levou-o para o campo e pôs sobre ele o manto, porque viu que todo aquele que se aproximava dele parava. Mas enquanto Amasa foi removido do caminho, todos os soldados seguiram Joabe para perseguirem Sebá, filho de Bicri. Então Sebá passou por todas as tribos de Israel até Abel de Bet-Maaca, e todos os beritas se reuniram e também o seguiram. Os outros foram e cercaram Sebá em Abel de Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. Todo o povo que estava com Joabe tentava derrubar o muro. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi, dizei a Joabe: vem aqui para eu conversar contigo. E ele se aproximou dela e a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. E ele disse: estou ouvindo. Então ela falou: antigamente costumava-se dizer: peça-se conselho em Abel, e era assim que se resolvia as questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que devorarias a herança do Senhor? Então Joabe respondeu: longe de mim fazer tal coisa, destruir ou arruinar essa cidade. Não é bem assim. Mas um homem chamado Sebá, filho de Bicri, da região montanhosa de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregai-me só este, e eu me retirarei da cidade. E a mulher disse a Joabe: a sua cabeça será jogada pelo muro. Na sua sabedoria, a mulher foi falar com todo o povo,
E eles cortaram a cabeça de Sebá, filho de Bicri, e jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e eles se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os quereteus, os peleteus. Adorão era encarregado dos trabalhos forçados. Josafá, filho de Aiude, era cronista. Sevá era escrivão. Zadok e Abiatar, sacerdotes. Ira, o jairita, era sacerdote de Davi. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar, queridos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e sabemos que toda a Escritura é inspirada pelo Teu Espírito e tudo isso aponta para o Teu Filho, que nós possamos enxergar o Teu Filho, o Evangelho, nessas palavras, nesse texto, e que a Tua igreja possa ser confortada, consolada, admoestada, repreendida, para que nós possamos crescer em santidade e ser-nos conformado à imagem do Teu Filho nesta manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, está aí o texto, o título que eu dei a essa mensagem, uma frase que nós usamos muito aqui, pelo menos no meio do presbitério. Toda segunda-feira, às 7h30 da madrugada, nós nos reunimos aqui no salão da igreja, os 4 pastores, para resolver os assuntos que chegam até nós. E nós saímos de casa entusiasmados, apesar do sono, com boa intenção de resolver os assuntos. E nós ficamos aqui até as 10, 11 horas da manhã. E tentem adivinhar como nós saímos das reuniões toda segunda-feira. Com aquela com aquela sensação de que está tudo certo, mas nada está resolvido. Isso traduz muito da nossa experiência humana, não é, queridos? Nós planejamos, nós fazemos reuniões, nós montamos estratégias, mas logo percebemos que muitas coisas continuam sem uma solução profunda. Isso não acontece somente na reunião do presbitério. Provavelmente você tem essa experiência na sua casa, no trabalho, na faculdade, até dentro de nós mesmos. Nós fazemos agenda, nós nos organizamos, nós montamos estratégia, só para daqui a pouco nós termos a impressão de que não há nada de fato resolvido. A desordem, ela não está apenas fora de nós, essa desordem, ela está dentro de nós e há uma capacidade profunda do ser humano de resolver por si mesmo as raízes do seu próprio coração desorganizado. E talvez Deus usa essa sensação que nós temos, queridos, isso é da parte de Deus, para que nós nunca tiremos os olhos de Cristo e colocamos os nossos olhos em alguma coisa da criação, para que talvez nós contemos sempre com a misericórdia e com a graça de Deus. E é por isso que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer nesse espírito de oração, para que a nossa confiança e a glória esteja depositada toda em Cristo. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu quero que vocês tenham essa sensação, e nós vamos ver alguns versículos aqui do capítulo 20, porque nós chegamos agora, talvez, no último capítulo de 2 Samuel. Vocês vão perceber que do capítulo 21 até o capítulo 23 é um apêndice do livro. Aqui nós temos o último capítulo que vai fechar, é como se fosse uma moldura que vai fechar o livro de 2 Samuel, de 1 e 2 Samuel. E ao ler todo o livro de Samuel, e aliás, quando nós lemos qualquer livro, nós esperemos que no último capítulo, nas últimas páginas, nós tenhamos um final glorioso, onde todas as questões serão resolvidas
todas as pontas soltas, ela terá uma conclusão interessante, mas o texto ele vai entregar um final estranho, um final triste, anticlimático, porém profundamente teológico. E se vocês estão caminhando aqui conosco ao longo do livro de Samuel, vocês perceberam que Saul está morto, Doeg está morto, Isbosete está morto, Nabal está morto, Absalão, talvez a pior batalha que Davi enfrentou foi com o seu próprio filho, também está morto. Ou seja, os mais poderosos inimigos de Davi, todos aqueles que se levantaram contra o ungido de Deus, todos estão mortos. E ao abrir o capítulo 20, ufa, agora enfim nós vamos ter a consumação do reinado de Davi, porque agora nós temos o retorno de Davi a Jerusalém. Como é que será que vai ser esse retorno? Vai ser uma entrada triunfal do rei em Jerusalém? E eu confesso que ao pegar o texto e ler o primeiro versículo, a primeira sensação que eu tive foi de canseira, de decepção. Porque o primeiro versículo desse encerramento do livro de Samuel, depois de todas as vitórias do rei, está escrito assim, versículo 1, havia ali um homem desprezível, em outras traduções, um filho de Belial, um ordinário, em algumas traduções, chamado Seba, filho de Bicri, e ele tocou a trombeta e disse, com Davi entrando em Jerusalém, depois de Absalão ter sido morto, esse homem pega uma trombeta, toca a trombeta e diz, nada temos com Davi, nenhuma herança temos com o filho de Jessé, volte cada um para a sua casa, ó Israel. Então esse primeiro versículo já quebra a nossa expectativa, quando parecia que finalmente nós vamos ter o rei voltando a reinar em paz. Está aqui de novo um filho de Belial, um homem desprezível que rejeita o governo do rei, escolhido por Deus. E percebe que todos esses homens que morreram, todos os homens que se levantaram contra Davi morreram, não foi suficiente, a rebelião, ela continua instalada. E dá uma sensação de impotência do rei, está certo, ele está voltando para Jerusalém, todos os inimigos estão mortos, está tudo certo, mas quando você chega no versículo 1 aqui, não tem absolutamente nada resolvido. E nós vamos perceber que o problema não é apenas Sebá, porque todas as tribos, é só ele tocar a trombeta, é só ele dar essa palavra de ordem. O versículo seguinte vai dizer então que todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Sebá, filho de Bic. Novamente, encerrando o livro, nós não temos absolutamente nada resolvido, a rebelião está instalada, novamente você tem Israel de um lado e você tem Judá de outro lado. Eu quero que os irmãos percebam aqui no versículo de onde que surge essa questão. Nós podemos voltar aqui no capítulo 19, os versículos 43. O versículo 43 diz assim, então, comido à custa do rei, ou ele nos deu algum presente? Então os homens de Israel responderam aos homens de Judá, 10 partes temos com o rei, temos mais direito a Davi do que vós, por que fizeste pouco caso de nós? O que acontece? Por que Sebá troca a trombeta e diz, não temos parte nenhuma com o rei?
Porque quando o rei está voltando para Jerusalém, o povo de Israel fala: por que vocês não nos convocaram? Por que vocês não nos chamaram? Nós temos 10 partes com o rei, ou seja, 10 tribos de Israel é nossa. Nós deveríamos estar junto com o rei. Por que você não nos convidou? E a tribo de Judá dá uma resposta muito dura para as 10 tribos de Israel. Então, Sebá, ele fica indignado com a resposta da tribo de Judá. E no versículo 1, ele toca a trombeta e diz: nós não temos parte nenhuma com o rei. Vamos cada um para sua casa. E do capítulo 19, do último versículo do capítulo 19, para o primeiro versículo do capítulo 20, nós temos uma mudança drástica, do momento para o outro. Um povo que está dizendo agora: nós temos 10 partes com Davi, passa 5 minutos, de um versículo para o outro, eles estão dizendo: nós não temos parte nenhuma com Davi. E a coisa piora, porque além dessa rebelião que já está instalada novamente, Davi agora ele chega dentro do palácio, e eu quero que vocês vejam o versículo 3. Quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, olha aqui, tudo certo, ele chegou no palácio, está em casa. Nós temos uma nota de pesar: tomou as 10 concubinas que deixara cuidando do palácio e as colocou numa casa sobre guarda e passou a sustentá-las, mas não coabitou com elas. Assim, elas ficaram confinadas até morrerem, vivendo como viúvas. Essa nota tira ainda mais o sabor da celebração, porque nós temos um rei que não conseguiu resolver o problema da rebelião. Israel continua dividido. O rei segundo o coração de Deus, instituído pelo próprio Deus, está terminando a sua história, está de volta no trono, mas a rebelião está ali, arraigada no seu governo. E quando ele entra para dentro do palácio, que deveria ter um banquete, uma festa, o que ele encontra são 10 concubinas, as suas 10 mulheres que foram violentadas pelo seu próprio filho Absalão, a conselho de Aitofel, consequência do próprio pecado de Davi, porque lá em 2 Samuel 12, Deus falou para ele: o que você fez à escondida, eu vou fazer às claras. E quando ele chega em casa, além dessa rebelião, ele tem essas mulheres que estão aqui, todas feridas, profundamente feridas por pecados que não são delas, são consequências do pecado de Absalão, de Aitofel e do próprio Davi. E ele então vai confinar essas mulheres, e tem uma nota aqui que elas vão ficar sendo sustentadas por Davi, mas nunca mais vão coabitar com Davi, e elas vão morrer como viúva. E percebe, queridos, apesar de estar tudo certo, Davi está no trono de novo, não tem absolutamente nada resolvido. Isso aqui é proposital do Espírito Santo que inspirou o escritor, porque não poderia ter um fechamento, porque tudo aqui tem que apontar, tem que levar o leitor a desejar algo maior do que Davi. Alguém que resolva de fato profundamente os problemas arraigados que um rei, homem apenas, não pode resolver. O Espírito Santo quer que nós enxergamos aqui como esse rei, ele é de fato o rei escolhido por Deus, mas ele é limitado. Não é à toa que nós acabamos de ler aqui em Atos, capítulo 2, versículo 20, como que os apóstolos enxergam Davi, como que eles leem Davi. Ao ler Davi, ele fala: olha,
Davi profetizou que o rei não veria, o seu corpo não entraria em corrupção. Mas é óbvio, queridos, Davi está morto. O corpo dele sofreu corrupção, mas Davi, ao escrever, disse, ele não está falando de si mesmo, ele está apontando para um rei que é maior do que ele. É o mesmo princípio que nós estamos vendo aqui, queridos. Esse tudo certo e nada resolvido do capítulo 20, do encerramento do livro, é para que você olhe e diga, é isso? Esse é o rei? É tudo? Acabou aqui? Não. É que nós levantemos os olhos e continue. A história da redenção não acabou. Passou por Davi, mas não chegou à sua conclusão. Há uma expectativa aqui por um rei que é descendente de Davi, mas que é senhor de Davi. E agora nós entramos na segunda parte, queridos, que vai... A primeira parte foi do versículo 1 até o 3, que vai mostrar a rebelião e vai mostrar essas mulheres aqui marcadas pelo pecado de Davi. Agora a segunda parte vai do versículo 4 até o versículo 13. E no verso 4, Davi então ele precisa resolver o problema da rebelião. Ao chegar no palácio, ele tem esse grande problema para resolver. Novamente, uma rebelião. E o que ele vai fazer? Olha o versículo 4. Vamos tentar entender isso aqui, queridos. Então o rei disse a Amasa, dentro de 3 dias convoca-me os homens de Judá e apresenta-te aqui. O rei tem urgência, ele pega um general. E quem é esse general que Davi convoca? O nome dele é Amasa. Amasa, ele entra no lugar de Joabe. Joabe era o general do exército, mas Joabe, ele é um homem guerreiro, que sempre esteve do lado de Davi, mas vocês vão perceber que ele é um homem amante do cargo, da posição, do poder. E ele obedece a Davi quando lhe convém. Quando não lhe convém, quando alguma coisa ameaça o seu poder, o seu domínio, ele simplesmente ignora a palavra do rei. Vocês vão perceber que Joabe, ele é um rebelde dentro, no meio do povo de Deus. E Davi diz, não mata o meu filho Absalão. Quando eles encontram Absalão, o que Joabe faz? Mata Absalão. E ao matar Absalão, Davi tirou ele do cargo de general e colocou Amasa no lugar. Amasa era general de Absalão, inimigo de Davi. Quando Absalão morre, Amasa vai até Davi e pede perdão a Davi, e Davi misericordiosamente perdoa Amasa. Além de perdoar Amasa, ele faz aqui um movimento político. Ele coloca Amasa no lugar de Joabe. Joabe matou meu filho, desobedeceu a minha ordem. Faz muito tempo que Joabe me dá trabalho. Os filhos de Zeruia têm me dado muito trabalho. Tira Joabe e coloca Amasa. E por que isso é um movimento político, queridos? Porque se Israel está dividido, de um lado Absalão, de outro lado Davi, Absalão está morto, quem que é o general de Absalão? Amasa. Eu vou pegar Amasa, perdoo ele e trago ele para ser general do meu exército. Ao trazer ele, obviamente, todo Israel vai seguir Amasa e automaticamente teremos paz em Israel. Essa é a ideia. Mas então ele chama Amasa para a sua primeira missão. Amasa, vai pelas tribos de Judá e convoca todos os soldados de Judá. Mas imagina que estranho, queridos. Há um mês atrás você estava lutando contra o exército de um general cujo nome era Amasa. Um mês depois, esse mesmo Amasa vem te convocar para lutar do lado dele. Há um mês atrás você estava lutando contra ele. Um mês depois eu estou do lado dele. É óbvio. Ele sai para convocar os soldados judeus e tem dificuldade. Davi deu 3 dias. Vai rápido. Porque se esse Sebá,
que já dividiu Israel, ele encontrar uma cidade fortificada e entrar, ele vai promover uma sedição e essa situação vai ficar pior do que Absalão. Então convoca rápido, você tem 3 dias para voltar aqui. Amasa vai, a Bíblia não relata, mas provavelmente o soldado judeu olha para ele, esse camarada me convocando para lutar do lado dele, estava lutando contra ele esses dias, passa 3 dias, Amasa não retorna, aumenta o desespero de Davi que está de volta no palácio, mas tem essa situação não resolvida, e nós entramos então no versículo 5, e o versículo 5 vai dizer, Amasa foi convocar Judá, mas demorou-se além do tempo que o rei lhe designara. Davi então disse a Abisai, aqui agora Davi desesperado, Amasa não volta com ninguém, ele pega Abisai. Quem é Abisai? É irmão de Joabe, que foi deposto, e ele diz a Abisai, agora Sebá, filho de Bicri, nos fará pior do que Absalão. Toma os soldados de teu senhor, Davi dizendo, toma os meus soldados, pega a minha guarda aqui, e persegue Selá, para que ele não se refugie em cidades fortificadas e o percamos de vista. Olha o versículo 7, queridos. Então os soldados de Joabe, a Bíblia nem chama mais aqui de soldados de Davi e nem de Abisai, são soldados de Joabe, porque esses homens sempre foi comandado por Joabe, os quereteus, os peleteus, e todos os guerreiros saíram em sua busca, saíram de Jerusalém para perseguirem Sebá. Quando chegaram à Pedra Grande, perto de Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. Quando eles estão chegando em Gibeão, encontra os 2 grupos, o Amasa, que não deu conta de trazer todos os soldados em 3 dias, mas agora ele está indo atrás de Bicri. Aqui vem o exército de Abisai junto com Joabe. Joabe está lá deposto do cargo, mas está junto com seu irmão. E quando eles se encontram ali, olha que relato, que situação terrível, queridos. Quando chegaram, versículo 8, quando chegaram à Pedra Grande, perto de Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. Joabe estava vestindo o seu traje de guerra e trazia na cintura um punhal na sua bainha. Ao aproximar-se o punhal, caiu da bainha. Versículo 9, Joabe disse a Amasa, vem em paz, meu irmão. Aqui Joabe, ele já tomou a frente. Sem que nós percebêssemos, esse Joabe que foi deposto do cargo, ele já usurpou o cargo de novo. Ele já passou o irmão dele para trás, Abisai. Não é Abisai que vai encontrar com Amasa, é o Joabe que foi deposto, que voltou. Porque ele quis. Porque ele não aceita a palavra do rei. Ele não aceita o rei falar assim, você não tem mais esse cargo. Não. Eu vou tomar meu cargo de volta. E ele toma a frente. Além de tomar a frente, agora ele vem de encontro com Amasa. Sauda Amasa. E com a mão direita pega na barba dele. Com a esquerda ele pega a faca que ele deixou cair e passa no estômago de Amasa. Ele fez isso porque Amasa foi colocado pelo próprio rei no lugar dele. Era uma ameaça para o cargo dele. E se você é uma ameaça para mim, você tomou o meu lugar, eu vou te matar. Ele sauda Amasa. Vem em paz, meu irmão, versículo 9. E com a mão direita pegou a barba de Amasa para o beijá-lo. Porém, Amasa não reparou no punhal que estava na mão de Joabe, de modo que este o feriu da barriga. Suas entranhas se esparramaram no chão e ele morreu de um só golpe. Então Joabe e seu irmão Abisai perseguiram Sebá, filho de Bicri. Mas um homem dentre os servos de Joabe ficou junto a Amasa e disse, quem está do lado de Joabe? Percebe? Já é Joabe que está completamente no comando do exército do rei. O que isso nos mostra? A total
incompetência do rei, nem as palavras dele aqui. Nós estamos no final do livro de Samuel, o reino está dividido, as mulheres estão marcadas pelo pecado, e nenhuma ordem do rei está sendo cabalmente cumprida. Um homem que ele coloca no poder não dá conta, coloca outro, é substituído pelo Joabe, exatamente o homem que Davi não queria. Isso mostra para nós, queridos, a profunda limitação do rei Davi. E Joabe tinha esse cargo dele como a sua identidade, era o que definia Joabe, e ele está disposto a qualquer coisa, a desobedecer o rei, a tomar o cargo e a matar Amasa. E nós vemos aqui que agora Joabe está totalmente agora na frente do exército, sem ordem do rei, mas que ele mesmo usurpou. E chega um homem e diz: quem está do lado de Joabe? E é por Davi, siga Joabe. Ora, essa nunca foi a ordem do rei. É um soldado agora que dá ordem e fala: quem está seguindo Joabe está com o rei. Irmãos, essa nunca foi a palavra do rei, pelo contrário. Mas Joabe, ele assume, ele vai então até Bet-Maaca, porque Sebá atravessou todo Israel e foi lá no extremo norte, na divisa de Israel, e chegou numa cidade fortificada chamada Abel de Bet-Maaca, onde Seba estava escondido. E aqui nós chegamos no clímax dessa perseguição. Nós temos um rebelde para o lado de fora, Joabe com todo o seu exército. Nós temos aqui a cidade fortificada, e lá dentro da cidade está Sebá, outro rebelde. E é importante nós olharmos para essa cidade de Abel Bet-Maaca e o que essa mulher vai falar sobre essa cidade, porque essa cidade, ela funciona aqui como uma Israel em miniatura. A mulher, quando eles chegam, Joabe faz uma montanha, um monturo, para tentar escalar o muro. E ele está ali com tanta violência tentando derrubar o muro. E ninguém pode fazer nada, ele quer pegar o homem lá dentro, mas ele está disposto a derrubar o muro e provavelmente matar todo mundo na cidade. Mas enquanto ele está fazendo esse movimento, aparece uma mulher, nós não sabemos o nome dessa mulher. A Bíblia chama ela de mulher sábia. E essa mulher sábia aparece aqui nos versículos 16. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi, dizei a Joabe, vem aqui para eu conversar contigo. Ela grita e chama o comandante, que é Joabe, que já tomou frente do exército, e ele se aproximou dela, e a mulher perguntou: tu és Joabe? E ele respondeu: sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. E ele disse: estou ouvindo. Olha o que ela vai falar da cidade. Então ela falou: antigamente costumava-se dizer, peça-se conselho em Abel, e era assim que se resolvia as questões. Perceba que essa cidade, Abel de Bet-Maaca, que Joabe só vê como um empecilho, um monte de muro que ele precisa derrubar, invadir e matar quem estiver na frente. Essa mulher sábia se levanta e fala: olha, você está vendo um monte de muros e pessoas para você matar e passar por cima, mas não se esqueça que essa cidade, ela é conselheira. Sempre que tinha questões importantes para se resolver, eles vinham aqui em Abel de Bet-Maaca. Percebe que é exatamente a característica dessa cidade, é a mesma característica de todo Israel. Israel foi colocada por Deus para ser uma nação sacerdotal, para ser a luz das nações. E ela diz mais no versículo 19: eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. O que significa isso? Essa cidade nunca esteve em rebelião contra o rei.
nós somos pacíficos, nós somos fiéis, nós estamos do lado do rei. E ela diz, e tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Outra característica dessa cidade, ela é mãe em Israel, provavelmente uma cidade metropolitana que cuidava das cidades ao redor. Por que devorarias? Outra característica que ela dá para essa cidade, por que você devoraria a herança do Senhor? Característica dada também a Israel. Então, no final do livro de Samuel, nós temos aqui em miniatura a situação que Israel está vivendo. Essa cidade, essa herança do Senhor está cercada por rebelde do lado de fora, rebelde do lado de dentro, e se ninguém fizer nada, ela será devastada, será destruída. Um rei que não resolveu nada, e a rebelião dentro dos muros. E aqui tem que aparecer a figura dessa mulher sábia, e essa mulher sábia vai dizer, por que você devoraria? Percebe que ela percebeu. Você quer devorar essa cidade, por quê? Olhe para essa cidade com um olhar teológico e não militar. Por que você quer devorar essa cidade? Então Joabe respondeu, longe de mim fazer tal coisa. Dá para confiar nesse homem, irmãos? Um homem que acabou de saudar um amigo e passar a faca dele, ele vai dizer, longe de mim fazer tal coisa, jamais. Nem passou isso pela minha cabeça. Destruir, arruinar essa cidade, não é bem assim. Então essa mulher sábia, vai fazer ele dizer, então o que é que você procura aqui? Por que você está com tanta violência contra os muros? Por que você quer invadir aqui? O que é que você procura aqui? E ele vai dizer, olha, eu procuro aí um homem chamado Seba, filho de Bicri. E a mulher sábia, ela não nega que esse homem está ali. Ela não protege o rebelde. Ela entende que a cidade é a herança do Senhor, mas ela também entende que a rebelião dentro da cidade precisa ser tratada. Olha a característica da mulher, sabe? Apesar de ver a cidade como herança do Senhor, ela não protege o rebelde que está lá dentro. Ela fala, olha, realmente ele está aqui. A cidade inteira está em perigo por causa desse homem. Então, eu vou entregar para você a cabeça do rebelde. Não precisa você matar a cidade toda. Não precisa você derrubar os muros. Eu vou falar com um povo e nós vamos trazer a cabeça do rebelde. Ela será lançada para você. Então, ela reúne com o povo chega numa conclusão, corta-se a cabeça de Selá, e a cabeça dele é jogada para o lado de fora, e no versículo 22, está escrito, na sua sabedoria, a mulher foi falar com todo o povo, eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e jogaram para Joabe. Então Joabe tocou a trombeta, e eles se retiraram da cidade, e agora sim cada um foi para a sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém, e parece aqui de certo modo, né, tudo está certo, o rebelde foi removido, a cidade viveu por causa da mulher sábia, o exército recuou, essa destruição foi evitada, e o que será que aconteceria se Joabe invadisse essa cidade e matasse mais inocente? Por certo, seria a devastação total, a rebelião total em Israel. Mas, por causa de uma mulher sábia, a cidade foi salva. Mas, quando nós chegamos no versículo 23, está aqui, Joabe
comandava todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, comandava os quereteus e os peleteus. E esse versículo, a gente não pode passar por cima dele rapidamente, porque é uma das notas mais perturbadoras do fim do capítulo. Seba perdeu a cabeça, mas Joabe, que é um rebelde, ele mantém o cargo. Ele continua agora como comandante do cargo, mesmo Davi tendo rejeitado ele. O rebelde externo, que era Seba, caiu, mas esse homem violento está dentro da estrutura de poder do reino. Ele continua em posição de poder, queridos. E aqui nós precisamos chegar no Evangelho. Tudo isso aqui aponta que nós precisamos de um rei maior. Um rei que pode de fato tratar, curar e arrancar a rebelião pela raiz. Salvar as mulheres. E nós vemos aqui em Isaías 54 que nós temos esse prometido, esse Messias que virá, e que ele não vai simplesmente colocar as mulheres e trancá-las num quarto, mas ele vai encontrar a igreja cheia de marcas de violência, e esse esposo vai trazer ela, vai curar elas. Está vivendo esse já e esse ainda não, entretanto, uma situação diferente, Israel. Davi, ele está no já e no ainda não, de forma incompetente. Enquanto Jesus Cristo, nosso Senhor, ele já começa a inaugurar o seu reino, ele estende o seu reino para nós e ele vai consumar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos então é essa comunidade que está em conflito com Davi, apontando para a igreja como esse já e o ainda não. Amém? Se quiser levar o Fer lá para fora, a gente está chamando muita atenção do pessoal aqui. Valeu. Vamos voltar aqui, gente. Prometo que a gente vai concluir agora, vamos focar, tá? O que nós temos aqui, irmãos, é a comunidade do povo de Deus sendo de forma ambígua, igual o Fer falou, não sabe se vai seguir Jesus, se vai seguir Davi, se não vai seguir Davi. Nós temos uma mulher salvando a pele deles aqui, mas nós temos então a igreja como esse reino do tudo certo, mas nada resolvido, a igreja como essa comunidade que precisa se portar de uma forma que vai corresponder à sua lealdade ao filho de Davi. Então o que essa mulher faz basicamente ela toma a postura de proteger a igreja contra um oportunista, contra um pragmatista. Joabe, ele vai o tempo todo aqui, Deus permite Joabe ser quem ele é. Deus permite Joabe desafiar Davi. Deus permite Joabe fazer o que ele quiser. Esfaqueia Amasa na barriga. Toma de novo a frente do povo de Deus. Resolve o conflito, mas Joabe, igual o Fer falou, ele é um rebelde dentro do povo de Deus, que só está preocupado com cargo, com posição, com se mostrar. E a igreja de Cristo Jesus, a gente não pode permitir uma atrocidade dessa, uma abominação dessa. Então, o pastor Fernando falou, Israel está com um problema do lado de fora, ou essa cidade aqui, Abel, ela está com um problema do lado de fora, Joabe vai destruí-la, e problema do lado de dentro, nós temos ali Seba entrando e se infiltrando nessa cidade, que é descrita aqui como aquela que é conselheira, aquela igreja mãe, aquela cidade mãe do povo de Deus. O que essa mulher faz? Ela chama a cidade para cortar a cabeça de Seba, né? Então, vejam, Joabe fala assim, não, traga ele aqui fora. Ela, não, nós vamos resolver aqui dentro. E ela conclama a cidade a cortar a cabeça de Seba. Biblicamente falando, qual que é o sentido disso? Em todo o livro de Samuel, todo mundo que se levanta contra Davi, enquanto Davi entronizado e fazendo ali o que pode para fazer a vontade de Deus, é descrito como uma serpente. Vejam, Golias, 1 Samuel 17, ele veste uma armadura escamosa como se fosse uma serpente. Saul, outra serpente. Nós temos um sujeito chamado Naás,
que o nome significa serpente, que é contra Davi. Nós temos Absalão, filho de Davi, agindo como uma serpente. E uma das últimas serpentes que vão aparecer aqui é esse Sebá. Ele conclama: nós não temos nada com o rei, o Messias, o ungido do Senhor, a gente não tem nada com Davi. Ele se coloca como uma serpente. E ela chama a cidade a arrancar a cabeça da serpente. Isso começa a cumprir também, de novo, o mesmo tema de Gênesis 3,15, que a descendência da mulher, e aqui muito iconicamente, gritantemente, retomando Gênesis 4, a cidade chama Abel. Abel é o descendente da mulher, e Deus fala: o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Davi arranca a cabeça de Golias. Essa mulher chama a cidade de Abel a arrancar a cabeça de Sebá. Então a gente tem um princípio que a gente está vendo na escola bíblica aqui, de disciplina. Joabe precisa ser disciplinado também. Joabe precisa ser parado. Ele não vai ser parado. Ele vai continuar a vida dele, ele vai continuar sendo general. E Israel não consegue lidar com esse pecado de Joabe, mas uma mulher sábia, dentro do povo de Deus, dentro dessa cidade sábia, que é Abel, ela arranca a cabeça da serpente. Então, meus irmãos e irmãs, enquanto nós estamos entre essa era, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, Cristo, ele já deixou tudo certo. Cristo, ele é o rei que retificou esse mundo torto. Ele é o rei que trouxe humildade a quem é orgulhoso, como Joabe, por exemplo. Ele é o rei que trouxe pureza a quem é impuro, justiça para quem é injusto. Ele é o rei que trouxe salvação para os perdidos, mas ele ainda não consumou o seu reino. Enquanto nós estamos entre o seu já inaugurado reino messiânico e seu ainda não consumado reino vindouro, nós precisamos, como essa mulher sábia, cuidar do povo de Cristo Jesus, cuidarmos uns dos outros. Nós não podemos deixar Sebá entrar no nosso meio. E isso é disciplina bíblica. Nós precisamos arrancar a cabeça da serpente. O que quer dizer isso? O que é arrancar a cabeça da serpente? A cabeça da escritura é um símbolo de autoridade. Quando Deus promete que o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, significa que ele vai destruir, mitigar e eliminar a autoridade da serpente. A autoridade é essa que Adão entrega de bandeja para a serpente. Adão, como o rei da criação de Deus, ele entrega essa autoridade. Ele delega, ele se submete, ele que é o rei da criação, debaixo do reinado de Deus, ele submete o seu reinado à serpente. E agora ele vai começar a reinar em toda a sua prole a partir da serpente. E Deus promete: eu vou acabar com essa autoridade da serpente que Adão deu para ela, que Adão outorgou para o diabo. E ele vai fazendo isso ao longo da história. Aqui nós temos mais uma mini janela, uma mini narrativa do que Jesus fez por nós. Ele arrancou a cabeça da serpente, ele destruiu a autoridade do diabo, enquanto em a sua autoridade como rei dos reis, Jesus permite que o diabo ainda atue em determinadas situações. E mesmo na atuação do diabo, Deus é glorificado, o evangelho é promovido e o diabo não consegue acabar com a igreja, assim como Joabe não consegue acabar com Davi, com Israel. E Deus sustenta o seu reino através de coisas pequeninas. Uma mulher precisa se levantar e dizer: basta. O ímpio não vai permanecer aqui fora, o ímpio não vai destruir a gente lá de fora para dentro, nem de dentro para fora. Esse texto nos chama a responsabilidade de vivermos entre o já e o ainda não. Entre o tudo certo, Cristo já veio, mas ainda não está resolvido, porque Ele ainda não voltou pela segunda vez. E enquanto isso, nós vamos expulsando a serpente do nosso meio, nos blindando contra Joabe, contra aqueles que só querem aparecer, aqueles que só querem fama, só querem glória, só querem se mostrar, ou em última instância,
O pecado de Joabe qual que é? Não ouvir Davi. Esse é o grande pecado dele. O grande pecado dos cristãos nominais é não se submeterem ao Filho de Davi, a Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso não deve ser tolerado. A igreja é uma comunidade intolerante. Todas as comunidades do mundo e da história são intolerantes. Por quê? Ninguém é tão aberto assim a aceitar todo mundo. Você vai para a comunidade LGBT, eles são intolerantes contra quem não entende o mundo do jeito que eles entendem. Os islâmicos, os judeus, não existe uma comunidade só que seja absolutamente tolerante. A tolerância exige intolerância. O que a igreja não tolera? Nós não toleramos não obedecermos às palavras de Cristo, heresia, e nós não toleramos a serpente no nosso meio, ou seja, nós não toleramos aqueles que não querem se arrepender dos seus pecados. Não a nível público todo mundo é bem recebido aqui, mas a nível de você ser um israelita, de você se identificar como cristão, de você ser chamado pelo nome de Deus, de você dizer como essa mulher, eu sou uma das fiéis a Davi, entre o já e o ainda não, entre o tudo certo e nada resolvido, nós precisamos lutar pela beleza do Evangelho e pela glória de Cristo em nosso meio. Bem, nosso horário já foi, vamos orar. Curva sua cabeça, depois a gente vai responder com o último louvor. Senhor, te agradecemos pela vida do pastor Fernando, que mesmo em meio a tantas lutas, e, ó Deus, em meio a tantos afazeres com a Helena agora, ele ainda assim se colocou em pé aqui, ó Deus, o Senhor sustentou, e o Senhor falou conosco através dele, e nós te bendizemos, Senhor. Te pedimos que o Senhor restaure a saúde dele, que ele venha ter uma boa recuperação agora. Pedimos pela nossa irmã Lilian, que está numa lenta indução do parto do Joaquim, que o Senhor conceda a ela um excelente desfecho, que ela venha, ó Deus, a ter um bom parto, que o Senhor também fortaleça o Eric e toda a sua rede de apoio, seus familiares, para ajudá-los neste momento, que o Senhor encha a nossa irmã e o nosso irmão de saúde também. Nós te bendizemos por todas as coisas, ó Deus. Que o seu Evangelho, a sua palavra, venha estar no nosso coração. Faça-nos como essa mulher sábia, que com toda a sabedoria que o Senhor deu a ela, não tolerou Joabe destruir a cidade, e não tolerou, ó Deus, Seba contaminar a cidade, porque Seba era um homem desprezível, como nós vimos na sua palavra, Senhor. Que o seu nome seja glorificado e que em tudo nós demos graças ao Senhor, ao que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.